Voltando aqui, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. A minha sessão, ela custa R$ 350 hoje, tá? E esse é o meu trabalho, né? Eu tenho que cobrar ali para poder a gente honrar os nossos compromissos. E aqui, no atendimento em grupo, eu estou aqui à disposição e eu não estou cobrando nada por isso. Então, o que que eu quero dizer? Fique à vontade. Faça a sua pergunta, tire a sua dúvida. Esse é o momento, tá? Vamos, Bárbara, você primeiro? Abre a sua câmera, baixe suas barreiras, baixe as barreiras, baixe as barreiras, baixe as barreiras, se conecte. Esse é o momento da gente se conectar, da gente expandir, da gente crescer. Bom, eu vou tirar aqui o som do WhatsApp para não atrapalhar. Todo mundo já recebeu os links, fechando aqui, para a gente se concentrar e se conectar. Enquanto você aí escolhe aí participar, eu vou começar aqui a falar um pouquinho mais, né, sobre esse tema do posicionamento. No intervalo aqui, eu estava pensando que eu escolho, tá, marcar uma imersão sobre posicionamento. Não tem como a gente ir lá no núcleo do que é posicionamento em menos de 2 dias juntas. Então, a gente sempre faz algumas imersões, né? A minha querida amiga e terapeuta Sônia de Jesus, ela vem para fazer a imersão. E esse tema de posicionamento dá uma imersão de 2 dias. Então, vamos agendar. Como que a gente começa a mudar esse padrão, que talvez seja familiar? Talvez você está aí repetindo padrões da sua família. Porque lembra que eu disse que nós somos muito mais leais do que livres? Então, enquanto eu não olho para os padrões da minha família, ou enquanto eu não olho para os padrões da minha família, construído pela minha família, eu sigo o mesmo destino. É como se eu estivesse ali no automático. Então, você pode escolher anotar 3 repetições que você segue da sua família. Quais são, quais são, quais são três, pelo menos três, tá? Repetições que você segue da sua família. Eu vou entrar na minha vulnerabilidade aqui para servir de exemplo para vocês. Quando eu fiz esse exercício pela primeira vez, eu vi que eu estava repetindo padrões relacionados ao dinheiro, relacionado à escassez e relacionado a relacionamento, divórcio. Eu já fui casada uma vez, me divorciei e cá estou casada mais uma vez, graças a Deus, né? Muito feliz. Esse ano a gente completa 16 anos de casamento. E eu percebi nessa primeira vez que eu fiz esse exercício, a Angélica que chegou agora, estamos aqui falando sobre como a gente muda, como que a gente começa a mudar esse padrão. Eu disse também que requer uma imersão para que a gente consiga ir lá no núcleo desse assunto, que é posicionamento, tá? Então, recapitulando aqui, enquanto eu não olho para os padrões da minha família, construído pela minha família, eu sigo o mesmo destino. Então, nesse momento, você pode escolher anotar 3 repetições que você segue da sua família. Entrando na minha vulnerabilidade, eu disse que
quando eu fiz pela primeira vez esse exercício, alguns anos atrás, eu reparei que eu seguia padrões relacionados ao dinheiro. O que que é padrão relacionado ao dinheiro? Como eu via o dinheiro, como eu usava o dinheiro, como eu administrava o dinheiro. Então, eu vi que eu estava ali repetindo a forma que a minha família fazia, tá? Relacionado à escassez. Então, o que que era escasso na minha vida? Eu repetia ali alguns padrões da minha família. E relacionado a relacionamento. Eu percebi que na minha família o divórcio era algo que já tinha acontecido algumas vezes. E o que que aconteceu com a Camila quando casou pela primeira vez? Também se divorciou. Por quê? Porque nós somos muito mais leais do que livres. Ok? Bom, gente, eu paro por aqui de falar um pouco, né? Porque realmente eu gostaria de ouvir vocês um pouquinho. Vamos lá, Angélica, abre sua câmera. O que que você tem para dizer, para perguntar? Esse é o momento, gente. Vamos se curar. A música que eu coloquei aqui no intervalo, né? Quero me curar de mim. Eu vou postar essa música, lá no grupo, tá bom? Ela é bem interessante. Angélica, quer falar alguma coisa, perguntar algo? O que que você percebeu energeticamente? Como foi para você? Como que reverberou aí? Cara, que eu tô numa crise de tosse aqui horrível. Faz parte também, tá? É muita Não, coisa. não, mas eu já vinha com essa tosse, já tô no meu terceiro dia, assim. Então, mas a tosse, ó, a tosse surgiu aqui. A tosse é uma consciência. É seu corpo aqui trazendo uma consciência, né? Aonde que você não está se posicionando, que você não está falando e você está engolindo. Percebe? Faz sentido para você? Pode deixar seu microfone aberto. Sei lá, mais ou menos, porque eu não sou de guardar as coisas, não. Eu falo muito e falo até demais. É, mas às vezes a gente fala, mas a gente não fala dos nossos desejos mais profundos. A gente fala, sabe? Artificialmente, fala, fala, fala. Mas e dos nossos desejos mais profundos? É, os desejos mais profundos só com o Criador, né? Só com o meu reino mesmo. Olha só. E aí a gente às vezes vai vivendo, né? Tem alguma coisa ali que não está fazendo sentido, que não funciona para você, por exemplo, mas você, né, como você falou aí, é melhor falar com Deus, porque se eu for falar, vai rolar treta. Então, vou ver se eu consigo na oração. Claro que a oração é algo poderosíssimo. É, Mas o que que a gente aprendeu na nossa vida, Angélica? A ser a menina boazinha. é verdade. Boazinha para os nossos pais, não Apesar desobedecer. de que eu não fui muito, não. Eu sempre fui mais ovelha negra mesmo. Que bom, né? A ovelha negra, por muito tempo, ela foi vista como uma pessoa má, né? Mas, na verdade, não. É aquela pessoa que É, olha ali o padrão familiar e ela fala assim, olha, eu escolho fazer um pouquinho diferente. isso aí. Só que o novo assusta, né? Então, ali É no porque é muito julgamento, você tá fora do padrão. É muito julgamento. Isso daí que você colocou, engraçado, eu achei interessante que eu anotei aqui que você falou que decidir é escolher o que eu não quero. E para mim, decidir era o contrário, era escolher o que eu quero. quando a gente olha, tá, para o que você não quer, principalmente, e no sentido assim, olha, como eu entrei aqui na minha vulnerabilidade, né?
Eu olhei para primeira vez que eu fiz esse exercício, quais são pelo menos três padrões aqui que eu estou repetindo da minha família. Então, era como lidava com dinheiro. O que que a minha família achava que o dinheiro era, que não é, e que eu achava que era também, né? Uhum. Hoje eu sei que o dinheiro ele não é um papel, ele é uma energia. E o que que eu tenho que fazer, como que eu tenho que estar para ele vir para minha vida. Então eu mudei o meu olhar, né? Eu deixei de repetir aquele padrão ali. Depois, a escassez, né? O padrão da escassez. Hoje eu até brinquei aqui em casa com os meus filhos, que eu fui fazendo algumas escolhas aqui pela manhã e eu sempre fazia Uhum. a seguinte pergunta: o que que vai criar mais? E se o dinheiro não fosse problema, eu faria isso? Ah, faria? Então, é isso que é verdadeiro para mim. Então, é você escolher o que você não quer, quando você olha para os padrões da Ah, sua sim. família. Uhum. Mas a gente faz isso não é com arrogância, sabe? Ah, eu não vou ser igual minha mãe, meu pai. Não. É simplesmente falar, olha, isso aí eu não escolho. O que que eu posso escolher aqui? Algo, por exemplo, que eu trouxe da minha mãe, né, com muito amor, foi que a minha mãe ela não foi trabalhar fora. Ela não me deixou. E eu, quando eu engravidei do Guilherme, eu falei, eu nunca mais vou trabalhar para ninguém. Então, da mesma forma como a gente pode olhar e escolher, olha, isso aqui eu vou continuar fazendo igual, né? Aqui em casa tem a briga do estrogonofe, que meu esposo ele acha que o creme de leite é colocado quando o estrogonofe ainda está no fogo, né? E eu falo que não, é quando esfria um pouco o estrogonofe, né? Então, isso aqui é uma brincadeira, é válido, traz a diversão. Mas e os padrões que causam dores, sofrimento? Como é que eu me posiciono? Será que eu tenho, primeiro, como a gente falou, né? Será que eu sei quem eu sou nessa vida? É. Mas aqui, sobre essa questão aqui que você olhou para sua família, nesse padrão do dinheiro, da escassez, E do a gente ainda relacionamento? não. Hã? Do relacionamento. É, sobre o posicionamento, sobre ressignificar. Como que faz essa mudança? Então, como que a gente faz essa mudança, né? Primeiro passo é a gente tendo essa consciência que eu sou filha do Criador, é mais ou menos assim, eu sou filha do Criador, eu posso tudo. E o primeiro passo para mudar esse padrão é, enquanto eu não olho para os padrões da minha família construído pela minha família, eu sigo o mesmo destino. Então é mais ou menos assim. Você pega uma folha, ó, eu tenho muitas folhas aqui, eu trouxe até para vocês verem, ó. Tá vendo? Eu tenho muitas folhas assim que eu compro tempo para olhar, né? No decorrer do nosso atendimento aqui, em algumas semanas, a gente vai chegar a essas folhas. E eu olho para os padrões. Como é que é? Como é que a minha família lida com dinheiro? Como é que a minha família lida com a política, com a religião? Como é que a minha família lida com os relacionamentos? Como é que são os casamentos dentro da minha família? É, Então, o primeiro passo é a gente ter essa coragem de olhar. essa, essa segunda questão que você colocou no início do atendimento, da terapia, me desculpa, papai, me desculpa, mamãe, eu vou decepcionar vocês. Isso daqui, para mim, é muito forte. Até mesmo a questão de criação de filhos, eu já tenho um filho adulto, né? Então eu falei, caramba, aí eu me vi, né? E também tô vendo ele nessa decepção também, que a gente quer enquadrar o filho naquele padrão.
naquela abordagem que você fez, não só da questão profissional, até outras escolhas mesmo, né? O que que a gente tem que sempre pensar é que assim, ó, tudo é baseado no amor. Hoje você é mãe. Então, quando você quer que o seu filho faça algo, é só por amor. Uhum. Então, nós somos muito mais leais do que livres. A nossa tendência é repetir padrões, certo ou errado, a gente repete. É tendencioso, não é obrigatório, mas é tendencioso a gente. Se eu via meu pai, por exemplo, trabalhando duro, acordando cedo, num serviço pesado, provavelmente eu vou achar que a gente só sobrevive na vida assim, trabalhando duro, acordando cedo. Eu gosto sempre de falar do acordar cedo, porque, como eu fui criada por dois padrastos militares, eu sempre vi eles acordando à noite ainda. Então, por muitos anos, eu achava que só se ganhava dinheiro se a gente acordasse cedo. Minha avó acordava 4 horas da manhã para sair de Duque de Caxias para ir trabalhar na Zona Sul, para estar lá 8 horas da manhã. Então, o que que eu aprendi? Que só ganhava dinheiro se eu acordasse cedo. Hoje, você sabe, né? Eu começo a atender a partir de 2 horas da tarde, vou até às 10, 11, porque é o que funciona para mim. Mas por muitos anos eu não conseguia me permitir trabalhar no horário que funcionava para mim. Isso é se posicionar, é você olhar, não, isso aqui eu não quero, eu não escolho isso. Eu vou escolher um pouco diferente. Quando a gente fala, né, desculpa, pai e mãe, mas eu vou decepcionar vocês, porque eu vou fazer as minhas escolhas. Eu hoje eu sei quem eu sou. Eu descobri, eu não sabia. Agora eu descobri. E agora eu vou acolher, eu vou tomar de vocês toda a vida, a força do meu pai, o poder da minha mãe, e eu vou para a vida com esse poder, mas eu vou fazer as minhas escolhas. Faz sentido? Eu falei aqui no início da gravação dessa segunda parte que uma imersão para a gente é pouco, para falar sobre esse tema do posicionamento, né? Então, eu fiz algumas anotações, assim, eu tenho mais de 10 páginas aqui. Então, o que que a gente vai combinar? Nós vamos combinar de continuar toda sexta-feira esse tema do posicionamento. Então, se vocês quiserem separar um material, algumas folhas para a gente falar sobre isso, tá? Se vocês tiverem esse post-it aqui, a gente vai usar em alguns momentos para escrever alguma coisa, algumas coisas para a gente olhar para essas coisas aqui escritas, né? Então, recapitulando aqui, hoje nós trouxemos à tona esse preparo, né? De nos sentirmos filha do Criador. Só isso, parece que faz assim, ó, bum! A gente sai do espaço de vítima, a gente sai do espaço de fracassada, de inferior. É como se desse um choquezinho e a gente já sai daquele espaço, né? E quando a gente começa a pensar, peraí, será que eu estou no meu lugar, na minha família, aqui na minha sistêmica? Eu estou sendo a filha do meu filho ou eu estou sendo a mãe do meu filho? Eu estou deixando meu filho aqui num lugar que não é o dele? Por exemplo, de vez em quando aqui em casa eu vejo alguns dos rapazinhos querendo ser meu marido. Mãe, essa roupa você não vai usar. Esse batom não sei o quê. São coisas sutis, né? Mas aí, como é que a gente se posiciona? Filha, eu te amo, muito obrigada, mas a mamãe dá conta, a mamãe cuida dela. Você é meu pitititito, né? Uma coisa boba, sutil. E às vezes com nossos pais. Mãe, já tomou seu remédio? Mãe, você...
Você já marcou, já foi no médico? Pai, o que que você está comendo uma hora dessa? E aí a gente esquece que nós somos a filha. Nesse momento, eu faço uma brincadeira, sabe? Eu peço para minha mãe fazer um empadão para mim. Falo, mãe, faz um empadão para mim, que eu volto para o meu lugar de filha. Então, me autoconhecendo, eu vou usando o que funciona para mim. Então, de repente, para você vai ser pedir dinheiro. Pai, faz um pix para mim, mãe, faz. Porque filho só pede, recebe, né? Então, é muito importante a gente olhar para essa base, tá? Então, a base de hoje foi saber que eu sou filha do Criador, olhar para ver se eu não estou num lugar que não é o meu, na família, na sociedade, no trabalho. A gente vai falar um pouco mais disso, mas quando a gente acha que a gente não recebeu o suficiente, por exemplo, da nossa mãe, você sabe o que que acontece? Quando a gente está numa empresa, num trabalho, a gente acha que a nossa chefe tem que nos dar mais atenção, que a nossa chefe tem que ser legal, porque a gente está ali na nossa criança, achando que a nossa mãe não fez o suficiente. Como eu não tive pai, eu me lembro que eu sempre achava que os meus professores homens tinham que me dar aquela atenção a mais. Olha que incrível, né? Então, o boleto que era para o meu pai pagar e não pagou, eu achava que o meu professor ia pagar, que o meu amigo ia pagar, que o meu marido ia pagar. Eu esperava coisas que só meu pai poderia ter me dado. E eu esperava ali do meu marido, por exemplo, coitado. E o que que eu queria deixar com vocês aqui nesse atendimento? Papai e mamãe, eles já fizeram tudo por nós. Eles nos deram o mais precioso dessa vida, que é a nossa vida. Então, a gente pode falar, papai, mamãe, eu tomo de vocês a vida. O que vocês me deram foi mais do que suficiente. Agora eu vou para a vida com o seu poder, com a sua força, eu vou me posicionar para ser a puta potência que eu nasci para ser. Olha como muda a energia. A gente está naquele espaço, ah, não sei, nada dá certo. Isso eu já tentei. Agora, olha a energia quando ela muda, quando você se olha no espelho e fala assim: sou filha do Criador. Eu tenho uma missão, eu tenho um propósito aqui nesse planeta. Meu pai e minha mãe já fizeram o máximo por mim, me deram a vida. Agora é comigo. Daqui a minha vida que eu vou resolver. Eu vou me posicionar. Antes das pessoas te diminuírem, é você que se diminui. Você cria como as pessoas te tratam. Então, é com essa energia que eu quero deixar vocês nessa noite. Bárbara quer falar alguma coisa, Bárbara? Quer digitar aí no chat? Angélica quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade. Não, para mim tá sendo ótima a aula. Muito bom. Já mudou um pouco minha energia, que eu estava meio caída. Essa minha semana não foi muito legal, não. Parece que, sei lá, a gente precisa dessa dose diária, né? De uma dose assim diária, porque a nossa rotina mina muito a nossa, né? Assim, todo esse foco aí, tudo que a gente
o sistema, né? Enfim. Sabe uma coisa, Angélica, que mina muito a nossa força, a nossa energia? É não estar no nosso lugar. Vou passar um exercício exclusivo para vocês. Se Bárbara quiser fazer também, é analisar durante essa semana até nosso próximo encontro, o que que você hoje faz na sua vida que não é papel e obrigação sua fazer? O que que hoje você faz? Coisas simples, tá? Um dia desse eu falei assim, gente, olha só, lixo de casa quem tira é o homem. Aí todo mundo, quem que inventou isso? Eu falei, eu estou inventando. Vocês, homens, são três aqui em casa. Vocês vão tirar o lixo no dia do lixo. Eu já cuido, eu já arrumo, eu já lavo louça, eu já faço almoço, eu já decoro. Então, o lixo da casa e o quintal é com vocês. Olha só que coisa sutil. Mas eu percebi que eu estava fazendo e estava pesado. Segundo e quarto é o lixo, era eu que tinha que. Gente, vamos tirar o lixo. Sabe, uma coisa simples. Então, a gente, por ser a menina boazinha, a gente não delega, a gente faz. Aí falta tempo para hidratar o cabelo, para fazer uma esfoliação na pele, para assistir um filme. Porque nós somos mulheres criativas. A criatividade vem da gente, tá, Angélica? Tá, Bárbara? Só que se a gente não tiver descansada, a gente não cria com leveza, a gente não faz com leveza. Tudo que nós mulheres precisamos é descansar para fazer. Eu vou falar sobre isso durante o atendimento na continuação. Mas, assim, só uma dica, tá? Se permita descansar. Principalmente você, Angélica, que está passando uma fase aí, né, delicada de saúde. Então, se permita descansar. E aí você vai ver como é que você vai criar e fazer com leveza. Uhum. Então, um exercício exclusivo para você, Angélica. Perceber na sua vida o que que você faz, resolve, está Hum, dando conta que não é seu papel, que não é Aqui filha é tudo. ou não é a mãe. Então, como é que não vai ficar cansada? Às Agora, vezes não é nem o físico, é o emocional mesmo. agora, claro que se a gente está começando a desprogramar, se requer um tempo, é um processo. É. E às vezes é uma troca, assim, sei lá, hoje eu vejo até mesmo uma troca, devido à minha limitação e tudo mais. Então eu tenho que, às vezes, estar fazendo outro papel. Sim, faz parte também, né, da vida social. É, Mas não importa qual seja a nossa situação. Eu tenho um lugar exclusivo, uma cadeira VIP nesse planeta. Eu estou numa situação debilitada, mas o meu filho vai ser sempre meu filho. Eu sou a autoridade aqui em casa. Ah, eu estou numa situação, eu tô vulnerável, mas no meu casamento eu sempre vou ser esposa. Eu estou numa situação, quer ver uhum, uma coisa legal para a gente poder fazer, criar um cenário? Dinheiro. Ah, eu tenho aqui, eu tô com a minha conta bancária bombando. Mas o que que não é meu dever? Eu tô com a grana aqui. Tá, mas isso aqui é realmente uma obrigação minha? Então são coisas sutis. E se você não se posiciona, as pessoas vão te posicionar no lugar que elas quiserem. E no lugar que for conveniente para elas. E isso contando com nossos filhos. Né? Se minha mãe lava sempre a louça e não reclama, por que que eu vou lavar?
Minha mãe tirou o lixo, eu vou fazer 13 anos a vida inteira, por que que eu vou tirar? E aí a gente vai começar a fazer ajustes. Olha, eu falo assim aqui em casa, eu falo, olha, antes eu não tinha essa consciência. Hoje eu tenho. Então, a partir de agora, a gente vai fazer um ajuste aqui, um pequeno ajuste. Então, como somos mulheres criativas, vamos encontrar uma forma criativa, amorosa, com doçura, de fazer esse ajuste. Faz sentido? Não precisa ser na força, não precisa ser na brabeza, não precisa ser com chicote. Tem como a gente se posicionar na leveza. Ó, vou compartilhar com vocês uma coisa. Eu, Camila, como eu não tive pai, como eu fui embora de casa muito cedo, o que que aconteceu? Todos nós temos a energia masculina e feminina dentro de nós. Então, eu tive que usar muita energia masculina para eu sobreviver. Então, como que eu faço diariamente para vir para o meu papel de mulher e de feminina? Eu estou sempre observando, buscando um acessório, mesmo que eu não esteja muito afim, mas eu vou pelo menos passar um batom para me lembrar, ó, você é mulher, tá? Você é a mulher, você é a feminina, você é a frágil. Por quê? Porque a Camila tem a tendência de quê? Resolver, fazer, dar conta de tudo. E aí, esse meu posicionamento também trouxe para mim para onde que eu tenho que olhar, o que que eu tenho que fazer comigo, com a minha aparência, vigiar o meu jeito de falar. A gente tem que se posicionar, tem. Mas quem tem muito a energia masculina tem uma tendência de ser braba. E quando você é braba com outro, na verdade você está sendo com você. Porque a gente só dá o que está dentro da gente. Então, percebe quantas facetas tem o posicionamento? Então, é isso, meninas. Temos um encontro? Temos um atendimento aqui? Foi válido para vocês? Para mim foi super. Sou muito grata. Gratidão. Eu que agradeço por vocês estarem aqui. Pérolas preciosas. Sexta-feira, quase 10 da noite com Camila Reis. E eu queria pedir para vocês algo, tá? Uma moeda aí de troca. Façam stories, seja um vídeo ou mesmo uma mensagem lá, coloca como é que foi o atendimento para vocês. Por que que eu estou pedindo isso? Porque realmente eu escolho dar esse atendimento aqui, tá? Gratuito. Eu coloco lá, gente, vocês podem fazer um pagamento no valor que vocês escolherem. Por quê? Porque eu sei da importância do dinheiro, da energia do dinheiro. Hoje eu dei R$ 2 a mais num pagamento que eu fiz, não importa, mas foi R$ 2 a mais para o universo entender o que? A abundância, a prosperidade. Mas esse atendimento aqui, ele é gratuito, tá? Ele vai acontecer toda sexta-feira e as pessoas, elas nem acreditam que podem participar de algo, tá? E que não vai precisar ali pagar, ou se for pagar, pode pagar ali R$ 5, R$ 10, R$ 50, R$ 100, não importa, tá? É você intencionar ali a sua moeda de troca para que você perceba a energia do dinheiro na sua vida. E é incrível a gente fazer essa brincadeira, tá bom? E quando eu falo ali de um valor, eu também coloco vocês numa posição de poder. Eu posiciono vocês
a estarem aqui de uma maneira poderosa, tá? Da escolha de se comprometer. R$ 1 ou R$ 1.000 não tem diferença. É dinheiro, é energia do dinheiro. Olha quanta coisa aí para soltar, hein, Angélica? Se permite, tá? Eu vou colocar essa música agora, tá? No final aqui do atendimento. Vou salvar essa nossa aula e vou subir no YouTube e depois eu compartilho lá no grupo, tá? Mas eu vou colocar agora, assim que a gente finalizar aqui, essa música, que hoje veio a energia dela, né? Eu pensei numa música pra gente, veio essa música, Eu Quero Me Curar de Mim. Tem muita coisa que a gente tem para se curar da gente, para a gente se posicionar. Imagina se eu estou no meu lugar, se eu não estou no meu lugar, se eu estou no lugar errado, cuidando da vida do outro. Né? Então é mais ou menos assim, ó. Agora, meninas, vai cuidar da vida de vocês, tá? Vai cuidar da vida de vocês. Vai lá ver o que que vocês não querem, o que que vocês não querem repetir. Pinta, escreve, desenha, recorta, coloca lá no seu mural dos sonhos o que que você escolhe. Mas olha, os padrões familiares, se permita olhar, talvez vá doer. Doeu em mim, doeu muito. Quando a minha avó era doméstica, lá na Zona Sul, eu falava, vó, eu adoro essa praça, eu adoro esse lugar. E minha avó falava assim, a gente é pobre, a gente não pode viver aqui. E quando eu passei um tempo fora, que eu voltei aonde eu fui morar, em frente a essa praça onde a minha avó falava que a gente era pobre, não podia morar ali, né? Que é no Flamengo, no Rio de Janeiro. Então, olhar para os padrões da nossa família nos liberta, porque a gente olha com amor, a gente olha com carinho, a gente percebe, entende, sente que era como eles sabiam fazer, que era como deu para fazer. E que para eu estar aqui hoje, para você estar aqui hoje, os seus ancestrais sofreram. Se tem uma coisa aí que está ruim na sua vida, para os seus pais e avós era muito pior. Então, olha o amor, eles vieram se melhorando, se esfolando, sabe? Se dando o máximo para você hoje ter a vida que você tem. E quando você olha, você se cura e você abre uma porta gigantesca para que os seus descendentes não tem mais nenhuma mulher que vai vir depois de mim que vai ter medo de falar. Que vai ter medo de falar, não, isso não cabe na minha vida. Não, isso aqui eu não escolho. Eu não gosto assim, eu gosto assim. Foi fácil para mim? Não. Tem uma música, uma foto que eu deixo sempre fixada lá no meu perfil, que mostra como que eu era encolhida. Como que eu queria, eu sabia, eu tinha certeza que eu era capaz, que eu podia fazer, mas eu vivia ali encolhida. E depois que eu aceitei, né, a minha missão, o meu propósito, eu abri esse leque. Nenhuma mulher mais vai vir na minha descendência e vai ter medo. Medo era um padrão da minha família. Medo. Medo de ser, de falar, de se posicionar. Nenhuma mulher. Eu acho que eu senti todo o resto de todos os medos de todas as mulheres da minha família, todas as minhas ancestrais. E eu me permiti ser esse portal, essa porta, para o antimedo. E a gente saber que nós somos mulheres, nós não somos homens. A maneira que a gente funciona é diferente. Chegamos ao fim aqui